A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também. Viu, turminha? Mais uma aula de geografia e o nosso tema hoje é os brasileiros e o seu espaço. O que a gente vai abordar nessa temática, meus amores? A construção, né, do nosso espaço geográfico. Focando aqui, direcionando principalmente a partir dos ciclos econômicos, tá bom? Então, o nosso foco aqui é a construção do nosso espaço, sim, mas focando a questão econômica para que a gente chegasse ao formato geográfico que a gente tem hoje, tá bom? Então, fiquem aí com a aula da prova. O Brasil hoje ele é o 5º país, né, em extensão territorial do mundo. Então, nós estamos em 5º lugar. Mas desde sempre foi assim? Não. A gente passou por um processo de expansão. E nosso território já, né, já estava aqui, né, consolidado bem antes da chegada dos portugueses, né? Então, já no acordo, no Tratado de Tordesilhas, a gente já tinha realmente menos de 50% do território, né, que a gente tem hoje, mas a gente já tinha, né, uma boa parte. Então, com a chegada dos portugueses, né, iniciou esse processo de expansão no nosso território, mas ele ainda era um território muito pequeno, né? Aqui a gente observa, né, as capitanias hereditárias. Então, essa fragmentação em capitanias, ela foi feita, né, em 1532, né, quando foi necessário mudar a forma de organização do nosso território. No slide seguinte, a gente vai trabalhar justamente como a gente conseguiu essa expansão. Então, quando os portugueses chegam ao nosso território, e eu já trabalhei com vocês, né, a gente já conversou em sala de aula sobre isso, eles só têm acesso ao nosso litoral. Então, eles não conheciam o espaço brasileiro. E, naquele momento, você precisava o quê? Conhecer para poder dominar. Então, eles começam explorando primeiro a costa, né, a costa marítima brasileira, e aí também, né, dá o primeiro ciclo econômico. Qual é o primeiro ciclo econômico do Brasil? A exploração do pau-brasil, né? Então, o pau-brasil, ele é uma vegetação, né, da Mata Atlântica, né, uma espécie da Mata Atlântica e que tinha no nosso litoral inteiro. Então, nesse momento, foi necessário que essas dominações acontecessem por duas formas. Primeiro, nas entradas. O que eram as entradas? Né? Então, as entradas eram expedições, né? Eram organizadas justamente pelo governo, né? Era uma coisa oficial. Então, o governo proporcionava essas entradas. Já as bandeiras, ela era feita por particulares, pessoas que estavam ali realmente tentando desbravar o território, fazia esse processo. É importante que vocês entendam que o nosso conhecimento do território se dá principalmente a partir dessas duas formas. Isso, né, lógico, aquele conflito todo com a população nativa que aqui, né, já vivia. No slide seguinte, a gente vai perceber o quê? Que os ciclos econômicos, eles vão nos mostrar como foi a expansão do território brasileiro. Vai estar diretamente atrelado aos ciclos econômicos. Eu costumo dizer para vocês, né, que a gente teve cinco grandes ciclos, mas se a gente deixar fora a questão, né, da industrialização, que é mais recente, e a gente não coloca como um ciclo, né? Mas é importante que a exploração do nosso território ele se dá justamente a partir desses ciclos. Então, quando os portugueses chegam, eles precisavam dizer, essa terra tem que dar alguma coisa, né? Tem que gerar alguma riqueza, algum lucro. E o que eles fizeram? Eles começaram pelo primeiro ciclo, que era justamente explorando o pau-brasil. Então, aqui, quando eles chegam, é a única
forma que eles veem, né, de gerar alguma renda com esse território. E aí eles fazem a partir da costa, então da costa brasileira. Então é importante que a gente mensure que eles começam da costa e depois eles vão adentrando para o interior. Ainda na costa, eles implantam o ciclo da cana de açúcar. Implantaram por quê, professora? Porque, né, o pau-brasil ele foi começando a ficar escasso. Então não tinha mais em grande quantidade. E aí eles tinham que criar alternativas. E vai ser mais ou menos isso para todos os ciclos. Quando um começa a não dar tanto lucro, eles vão pensando, implantando, né, a partir do cenário da época, um novo ciclo. Então, ainda na costa, eles vão fazer a questão da implantação da cana-de-açúcar. Depois, né, eles vão, a partir, né, dessas entradas, que eles já conheciam mais o território, eles vão começar a explorar a região sudeste. Só que eles não começam por as famosas da região sudeste hoje, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Eles vão começar, né, por Minas Gerais, pela região de Minas Gerais, a partir do ciclo da mineração, que é, né, o terceiro ciclo aí. Então, quando eles encontram os metais preciosos, que é o que eles sempre queriam encontrar aqui no nosso território, então há uma mudança total do eixo econômico, né? Então, eles vão realmente com tudo para aquela região. Depois do ciclo, né, da mineração, né, que a gente já vai ter uma mudança total, então já deixa de ter a região nordeste como ponto central e vai, né, para a região sudeste. Então a mineração ela vai abrir esse processo. Aí da região sudeste eles ainda vão ter realmente o ciclo da borracha, que é na região norte. Então muitos da região nordeste que inicia o processo, eles, né, vêm para a região sudeste, mas alguns ainda permanecem. E fica mais fácil essa ligação com a região norte posteriormente, né? Então, aquelas pessoas que não foram para o ciclo da mineração, né, se resguardaram um pouquinho e iniciaram o quarto ciclo, que é o ciclo da borracha, na região norte. E dentro desses ciclos aqui é importante a gente, né, lembrar, vai ter aqui o último, né, que é justamente aquelas pessoas, né, já no processo de falência, do processo de exploração do ouro, né, do diamante, na região de Minas Gerais, implantam o ciclo do café, já na região do Rio de Janeiro, mas principalmente em São Paulo, né, então já se tem toda uma exploração, né, quase que 100% do território que hoje, né, o Brasil tem, a partir dos ciclos econômicos. O ciclo do café, ele vai ser o ciclo, né, mais importante. Por quê? Porque é o ciclo realmente que vai fazer a exploração total do nosso território. Até porque, quando se tem o fim do ciclo do café, os grandes barões, né, que tinham muito dinheiro, né, acumulado nesse processo do café, é que vão iniciar o processo industrial. Então, esses barões do café, eles se tornam os grandes industriais do território brasileiro, né? E aí depois vão migrando para as outras regiões. Desenvolve a região sudeste, a gente sabe que é a região, né, mais desenvolvida do nosso país, depois vão para as demais regiões. Então, a nossa expansão do território, ela se dá principalmente a partir dos ciclos econômicos. Isso daí é nítido, é notório. Já aqui no próximo slide, eu coloquei justamente o processo ilustrado que eu já coloquei para vocês anteriormente. Então, a gente percebe que aqui é o território brasileiro, lá em 1534. E aqui, na última imagem, o território atualmente. O que eu quero que vocês observem? O território que a gente tinha e o território que a gente tem. É importante que vocês observem, quando eles chegaram, esse daqui era o território que eles conheciam. E eles precisavam adentrar, né, aquilo que eu falei para vocês, conhecer para poder explorar, né? Então, esse daqui é o território, então eles só exploravam essa partezinha aqui, tanto no ciclo do pau-brasil, quanto no ciclo da cana-de-açúcar.
Aqui, né, já vai dar um salto, né, bem grande. Por quê? Porque a gente vai para o ciclo da mineração. Então, eu já pontuo aqui esses dois próximos aqui, trabalhando muito bem esse processo de exploração, né, já finalizando o Tratado de Tordesilhas, né, o território já sendo 100% de Portugal, né. Então, aqui a gente vai ter essa mudança. Eles atuavam muito na região Nordeste, nos dois primeiros ciclos, que é o ciclo do pau-brasil e da cana-de-açúcar. Depois, no terceiro ciclo, que é o da mineração, eles vão atuar nessa região aqui do mapa, né, que é a região atualmente de Minas Gerais. No quarto ciclo, que eu coloco para vocês, esse aqui eu coloco para vocês ilustrar muito bem. No quarto ciclo, a gente vai ter o quê? Essa transformação da região norte, então, da região nordeste e também alguns da região, né, sudeste de Minas Gerais, eles passam para a região, para poder fazer o processo de exploração da região norte, com a exploração, né, realmente da borracha, do látex. Aqui eu quero que vocês observem o quê? Que nessa região eles retornam para a região sudeste para quê? Para o ciclo do café, né? Então o ciclo do café vai atuar principalmente aonde? Principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? E aqui a gente vai ter o território atualmente já definido, né? Com o Acre consolidado, né? Tocantins aqui também já formado. Então, turma, aqui a gente vai perceber já o processo que a gente costuma dizer que o processo industrial, o Brasil realmente com a cara que a gente tem hoje. No próximo slide eu coloco para vocês a questão das ilhas econômicas. Eu já iniciei essa conversa com vocês, mas é importante que vocês entendam o seguinte. O Brasil, hoje, ele tem um espaço nacional, né? Um espaço nacional consolidado, né? A gente está entre os países emergentes e a gente pode dizer que sim. Apesar de a gente ter uma dependência muito grande de um determinado modal de transporte, nós temos um espaço econômico consolidado. Só que esse processo que eu falei para vocês, de expansão do território brasileiro, ele se dá a partir de ilhas econômicas. O que eram essas ilhas econômicas? É quando um espaço ou outro do nosso território era desenvolvido, mas não tinha uma ligação. Então eu posso chamar de ilhas econômicas ou arquipélagos. Então o Brasil não era um espaço consolidado, ele era um arquipélago. Cada ponto era uma ilha econômica, só que não tinha uma relação, não tinha uma ligação. De que adianta eu ter uma região ou outra muito bem desenvolvida, mas que não conversam, não se conectam? Então, isso daí foi sempre uma grande dificuldade que a gente vai começar a vencer só a partir da década de 70, né? Então, em 1930 a gente tinha ainda essa questão das ilhas econômicas. Então, um ponto ou outro desenvolvido com alguma atividade econômica, mas muito fragmentado, muito separado. Isso se dá também, gente, à extensão territorial que nós temos, né? O Brasil, ele é realmente muito grande e isso dificulta. Aqui a gente vai entrar o quê? Vai entrar o processo de tecnologia, né? Que ajudou, quando a gente passa por esse processo de desenvolvimento tecnológico, ajuda a essa consolidação do espaço nacional, retirar o processo de ilhas econômicas e consolidar o espaço nacional, né? O Brasil realmente sendo um espaço de integração, e também a questão dos transportes. Os transportes, eles vão ser fundamental aí para esse processo de transformação desse espaço. Por último, e eu vou colocar aqui no último slide, é a questão da rede de transporte no Brasil. Quando a gente teve aquela greve, né, dos caminhoneiros, a gente percebeu como o Brasil parou. E parou por quê? Porque o Brasil, ele é muito dependente de um único modal de transporte. E qual é esse modal? É o modal rodoviário. Então, o escoamento da nossa produção, ela está muito atrelado a essa forma de transporte, né? Que é o transporte por rodovia. Então, aqui ele vai colocar quais são, né, os 4 principais meios de transporte que a gente tem no Brasil, né? Então vai ser as rodovias, né, as ferrovias, as hidrovias e as aerovias, mas focando aqui que a gente mais utiliza é a questão das rodovias. E
as aerovias para essa expansão aí fora, né? Junto também com as hidrovias. Essa exportação que o Brasil também faz. Então, as ferrovias é que está mais em decadência atualmente no Brasil, né? Então, a gente vai ter a predominância principalmente das rodovias, né? Que é a maioria, hidrovias e aerovias, porque a gente precisa para o processo econômico. Então, esse daí foi o nosso conteúdo, né? Do capítulo 2. Espero que vocês tenham compreendido. Beijos e até a próxima aula.